Já imaginou que existem possibilidades de você trabalhar diretamente para empresas americanas sem sair do Brasil e ganhando em dólar? Essa é a realidade de muitos brasileiros, vivendo no Brasil com um câmbio totalmente desvalorizado e com um salário em dólar, que quando se multiplica a um salário de juiz, desembargador. E é curioso, né? Porque se a gente volta não muito tempo atrás, estamos falando de coisa de 5 anos, home office era até mesmo desconhecido por boa parte da população. Muita gente nunca tinha ouvido falar desse termo, da possibilidade, inclusive, de poder se trabalhar de casa. Eram alguns nichos muito específicos de profissões que tinham esse privilégio, mas depois da pandemia tudo isso mudou. Home office hoje faz parte do vocabulário também do mundo inteiro, assim como do Brasil também. Mas como que surgiu isso, Arsênio? Essa história de trabalhar de casa, quem foi a primeira empresa ou o primeiro país que startou isso de alguma forma? Deixa a gente entender um pouquinho melhor essa história. Eu acho que é bastante interessante a gente começar a falar que tudo começa com algum fundo que tem, vamos dizer assim, uso militar, ou seja, de parte de comunicações e tecnologia militar. Eu estou dizendo que é isso mesmo. Tem o famoso Alamo Project, que foi na época da Guerra Fria, quando os americanos precisavam, de alguma forma, desenvolver uma forma de se comunicar, cada ponto de onde estavam os silos com as bombas atômicas, se por acaso um fosse destruído, como é que o outro poderia ser acionado, etc. e tal. E nasce, então, o precursor do que vem a ser a internet hoje, que é o HTTPS, né? Que chamava-se BBS. Quer dizer, dessa tecnologia que foi feita militarmente, nasce o BBS, que era o Bulletin Board System, que foi a internet onde basicamente era utilizado pelas universidades para trocarem os seus projetos de pesquisa sem ter que ir presencialmente visitar os seus professores. Isso foi evoluindo, etc. E em meados dos anos 70, a NASA, já utilizando esse tipo de BBS, também viu isso. Alguns pesquisadores da NASA falaram, poxa, para evitar tráfego crescente de carros, etc., quem sabe os cientistas possam também mandar seus trabalhos via remoto, na época, com BBS e tal. E, obviamente, essa tecnologia, no momento, nos meados dos anos 80, quando nos Estados Unidos, eu, por acaso, estava nos Estados Unidos, na Califórnia, no Silicon Valley, justamente quando os provedores de internet começaram, então, a suprir, através dos CDs, etc., o acesso à linha de escada. Tá? Eu convivi com essa revolução que, então, hoje vem se tornar justamente a internet que a gente conhece, que hoje está, obviamente, muito mais evoluída. Mas o precursor, realmente, do trabalho remoto são as grandes empresas de tecnologia. A IBM, mas, notadamente, o Bill Gates, na Microsoft, encontrou uma forma de começar a terceirizar o processo de desenvolvimento de pedaços de software que a Microsoft iria incorporar em todos os seus Lego de softwares, né, de navegadores e de sistemas de operação, etc., para a Índia. A Índia foi o primeiro grande beneficiário, vamos dizer assim, do trabalho remoto. Muitos engenheiros das regiões de Kerala e de Hyderabad começaram a ser contratados, desenvolvendo a uma fração do custo que seria nos Estados Unidos, pedaços de código que eram, então, enviados remotamente para os Estados Unidos, através já do início da internet, para que então compusesse os pedaços de software num todo que a Microsoft fez isso. E isso realmente desencadeou um processo de não só contratação pela Oracle e todas as empresas americanas, que obviamente queriam se beneficiar do custo mais barato, sem ter que, inclusive, trazer para os Estados Unidos os técnicos e os engenheiros. E também, Davi, você sabe muito bem, começa a surgir alguns vistos especiais a partir disso, para que realmente pudesse se trazer esses técnicos, que você pode falar com muito mais propriedade, que acho que começa então a ter a revisão do H1B, onde começam a chegar muitas pessoas, principalmente na área de tecnologia, tanto para a costa oeste, no Silicon Valley, como também lá para a região de Boston, no Technology Corridor, que vai de Boston até Washington ali, fazendo esse tipo de coisa. Então aí tem as origens, né, Davi? Então tem a parte da tecnologia que permite que os trabalhos técnicos possam ser transmitidos de maneira eletrônica, e à medida que isso vai se progredindo e vai ficando cada vez mais eficiente, isso também gera a necessidade de legislações de vistos para a imigração e não só ficar limitado à terceirização de softwares, né? Mais ou menos isso, Davi.